chamado. Existe um caminho do chamado, e é sobre isso que eu quero falar rapidamente com você nessa noite. E o primeiro caminho, eu quero usar com vocês alguns personagens que nos inspiram. E o primeiro caminho do chamado é a obediência de Maria. Existe um caminho a ser seguido para que você seja uma mulher ativada, para que você siga esse chamado. E o primeiro é obediência. E quando eu penso em obediência, eu me lembro da obediência de Maria. O anjo apareceu para Maria e falou assim: ei Maria, você vai carregar o Salvador do mundo, você vai gerar um filho. E Maria, a palavra de Deus fala que ela fala assim: Senhor, como é que vai ser isso? E o anjo fala: o Espírito do Senhor vai descer sobre você. E ela fala assim: Senhor, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Maria não hesitou em obedecer o chamado. Deus chamou Maria para que ela carregasse o Salvador. E naquele momento ela poderia pensar: mas meu Deus, eu tenho tantos planos, eu vou me casar com José. Porque uma mulher grávida antes do casamento, ela poderia até morrer. Porque pela lei de Moisés, um adultério era julgado com apedrejamento. Ela poderia ser apedrejada. Ela poderia perder o seu noivado. Ela poderia perder a sua reputação. Ela poderia perder a sua segurança, a sua vida. Mas ela disse: Senhor, eu digo sim ao seu chamado. E eu te pergunto, qual é a sua resposta quando Deus te chama? Porque Maria naquele momento ela falou assim: eu abro mão de tudo. Da minha juventude, 16, 17 anos. Ela não planejava ter filhos provavelmente naquele momento. E quantas vezes o Senhor nos chama e a gente fala assim: Senhor, peraí, eu só tenho 17 anos, né? Eu só tenho 20 anos, eu quero curtir. Calma aí. Senhor, eu vou me casar e agora eu preciso focar no meu casamento. Não, Senhor, peraí, eu tenho um filho pequeno e eu preciso dar atenção para ele. Não dá. E o Senhor te faz mais um convite, de repente você fala: não, peraí, Senhor, eu tenho que focar agora no meu trabalho, eu tenho que focar agora, porque eu e meu marido, a gente quer montar uma empresa, a gente quer ter os nossos negócios, e Deus está te chamando nessa noite. Ele te fala: será que eu posso encontrar Marias aqui nessa noite? Maria, sem hesitar, ela disse sim. Mas o caminho do chamado, ele passa também pela humildade. E quando eu penso em humildade, eu penso na humildade de Davi. Davi foi consagrado rei, segundo Samuel capítulo 16. Samuel, o profeta Samuel vai lá e unge Davi como rei, e fala assim: ei, você é o escolhido. E no capítulo seguinte, o pai de Davi, Jessé, fala assim: ei, Davi, vai lá dar comida para os seus irmãos. E Davi podia pensar: oh, peraí, pai, você sabe com quem você está falando? Eu sou ungido, eu sou escolhido. Você quer que eu vá levar comida para os meus irmãos? Ei, minha irmã, Deus nos chama, Deus nos levanta, mas nós nunca podemos perder a humildade, porque a humildade vai te colocar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Davi recebeu uma palavra, mas entre a palavra e de fato a realeza foram 15 anos. Foram 15 anos de espera. Ei, minha irmã, você recebe uma palavra, você recebe um chamado, e aí você vai viver o quê? Um processo. Aí Deus começa o processo na sua vida, e você fala assim: não, mas eu vou pegar no rodo.
Vou limpar banheiro. Mas você sabe o meu chamado? Ficar na porta segurando plaquinha. Você sabe o que eu faço na minha vida? Sou uma empresária de sucesso. O caminho do chamado passa pela humildade. Faça o que vier na sua mão para fazer, porque ali o Senhor está provando o seu coração. Ali Ele está forjando o seu caráter. Ah, minha irmã, você vê muitas vezes a gente aqui na frente, mas você não sabe quanta privada a gente já limpou, quanto chão a gente já limpou. Se submeta. Davi se submeteu a levar comida para os irmãos. Davi foi perseguido. Davi foi ungido. Mas quando ele vence Golias, Saul começa a perseguir. Fala assim, cara, esse cara é bom demais, eu preciso matar ele. E durante anos Davi foi perseguido. Mas ele mantinha o coração dele humilde. Ele não falava assim, e aí Deus, o Senhor não vai me levantar como rei? Não, ele sabia que Deus tinha a hora certa. E no momento que ele podia matar Saul e falar assim, finalmente eu vou alcançar a realeza, Davi fala, não vou tocar no ungido do Senhor. Ei, minha irmã, a gente não pode puxar o tapete de ninguém. Por mais que essa pessoa te persiga, por mais que ela fale de você, não se levante contra ninguém achando que isso vai acelerar aquilo que Deus tem para sua vida, porque Ele tem a hora certa, Ele tem o tempo certo. E se você acelerar o processo, você pode abortar a sua promessa. Não encurte o caminho, não. Deus sabe exatamente o tempo que você precisa de preparo. E Davi nos ensina a ter humildade. Servo, fiel, não acelerou nada, fez tudo com humildade. Ei, o processo demorou 15 anos, mas a realeza foi 40. Porque a sua promessa vai ser sempre maior do que o seu processo. Sempre. Aguenta firme. E no caminho do nosso chamado, a gente vai passar pela fé. E quando a gente fala de fé, não tem como não falar de Abraão, que foi o quê? O pai da fé. Abraão saiu da sua terra e Deus falou assim, ei, sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão falou assim, não, mas peraí, que terra que eu vou? O que eu vou comer? Como é que eu vou me sustentar? Foi assim? Não. Abraão teve fé para sair da sua terra. E Deus falou assim, ei, deixa todo mundo para trás. Deixa a sua rede de apoio, deixa a sua família, deixa a sua segurança e segue para o chamado que eu tenho para a sua vida. E Abraão disse sim. Abraão disse sim. Porque quem diz sim a Deus não precisa de mapa, porque confia no guia. É que a gente quer um mapa, a gente quer saber onde é que vai terminar. Não. Tenha fé. Ei, para você viver o seu chamado, você precisa ter fé. Porque muitas vezes você não vai entender, muitas vezes você não vai saber, mas como é que é? Deus não vai mostrar o final, mas continua, tenha fé, porque o Deus da visão é o Deus da provisão. O sim de Abraão, ele não sabia. Ei, você não tem noção, você não tem noção o que o seu sim pode trazer. Deus estava levantando um povo para representar, para começar a linhagem do Salvador. Através de Abraão, Deus iria iniciar a linhagem do Salvador Jesus Cristo. Você imagina se Abraão dissesse não? Você não tem noção do que você perde quando você não age por fé.
Ei, minha irmã, o Senhor te chama nessa noite para você viver esse caminho, o caminho do seu chamado. As meninas já podem vir do louvor. E no caminho do chamado você tem a entrega. E quando a gente fala de entrega, não tem como eu não falar de entrega se eu não falar de Paulo. Ah, minha querida, Paulo, posso falar? Tá fácil. Hoje? Tá fácil, irmã. Ó como você tá bonita aí, ó, cheia de brilho. Não, Paulo era prisioneiro, açoitado, passava por naufrágios, fome, rejeição, solidão. Mas ainda assim, não, Paulo não tinha um palco bonito, com luzes. Não, Paulo não tinha seguidor no Instagram para as pessoas quererem tirar foto com ele quando ele passava na rua. Não, Paulo era perseguido. Todo lugar que ele chegava, alguém queria matar ele. Chamado hoje é fácil. Chamado hoje, luzes, telão. Você vai ali, o pessoal quer tirar foto com você. É fácil. Perseguido, aprisionado, espancado. Paulo foi espancado porque pregava o evangelho. E esse Paulo, ele fala assim: ei, eu não importo, a minha vida não tem valor algum, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Ah, minha irmã, o Senhor quer levantar nessa noite uma geração que fala assim: ei, eu não tenho a minha vida como preciosa, não. O importante é viver para ti, porque para ti, Senhor, é que eu quero viver. É por ti, é por ti, é por ti, Jesus. Poucos são aqueles que dizem sim. Poucos são aqueles que dizem sim ao chamado. E eu quero saber nessa noite: quantas mulheres dizem sim ao chamado de Deus?
mulheres que não têm a sua vida como preciosa, não. Para mim o que importa é completar a corrida. Para mim o que importa é completar o ministério do Senhor Jesus nessa terra, é isso. E para terminar o caminho do chamado, não tem como eu falar sobre isso sem falar sobre a renúncia de Jesus. Jesus foi enviado com uma missão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio aqui com uma missão, mas ao chegar nessa terra com uma missão, ele faz uma decisão na vida dele que mudou a sua história. Ele renunciou à vontade dele, porque ele fala assim, ó: porque eu desci do céu, João 6,38, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ei, o caminho do chamado requer renúncia, e renúncia é deixar de fazer o que você quer para fazer o que ele quer. Aí sabe o que acontece? Quando você para de querer que Deus faça a sua vontade e você começa a pedir para que a vontade dele seja feita na sua vida, sabe o que acontece? Todos os seus pedidos são atendidos, porque você não pede mais aquilo que você quer, você pede aquilo que o próprio Deus quer. E aí tudo que você pede, Ele te dá. Tudo que Jesus pedia, Ele recebia. Você sabe o que é isso? É o poder da renúncia. Quando você para de querer que Deus faça a sua vontade e você fala assim: não, eu não tô aqui para fazer a minha vontade, eu tô aqui para fazer a vontade daquele que me enviou, porque Ele nos enviou para essa terra. Ele nos criou o quê? Com um propósito, com um chamado. Você sabe qual foi a única vez que o pedido de Jesus não foi atendido? Aliás, 3 pedidos, os únicos 3 pedidos de Jesus que não foram atendidos. Porque todo lugar que Jesus passava, Ele fazia milagre. Tudo que Ele pedia para Deus, Deus entregava para Ele. Mas tiveram 3 coisas que Jesus pediu e que Deus não atendeu. No Getsemane, 3 vezes Jesus fala: Senhor, passa de mim esse cálice, Pai. Tá pesado, eu não tô aguentando, tá difícil. Pai, passa de mim esse cálice. 3 vezes. E Deus fica em silêncio. Dos céus, Deus está falando para Jesus: ei, Jesus, o seu chamado é maior do que sua própria vida. Aguenta firme, que eu sou contigo. E o Senhor te fala nessa noite: ei, minha filha, quantas vezes você falou que não vai, que você quer desistir, mas eu estou em silêncio, porque o seu chamado é maior do que a sua própria vida. O seu... Que bom que você chegou até o final desse vídeo. Para receber mais conteúdos como esse, já se inscreve no meu canal, ativa aqui o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui para você. Que Deus te abençoe e até mais.